Oi, gente, trago para vocês a receita do Mario e do Luigi. É a mesma receita base para os dois, a diferença vai ser só o nariz e o bigode, que eu vou mostrar as duas versões para vocês fazerem. Vamos usar linha tom de pele, branco, marrom, a cor do personagem, no caso eu vou fazer o Luigi, então é o verde, mas foi o Mario vermelho. Azul para o macacão, para os olhos. Eu vou usar olhos com trava de segurança tamanho 11 milímetros, mas vocês podem adaptar com o que vocês tiverem. Para o fundo dos olhos, eu uso esse tecido pintado de branco, mas você pode usar feltro. Para a bota, eu gosto de colocar um pedaço de plástico para dar mais firmeza e estrutura. Isso garante que o amigurumi fique de pé. Para os olhos, eu costumo pintar essa faixinha azul. Eu prefiro pintar, mas se você quiser bordar, aí tudo bem. Vamos iniciar a receita, então, pelas pernas. Anel mágico, vamos iniciar. E 6 pontos dentro do anel mágico. Eu estou usando a agulha 1,75 e trabalhando com o fio Fiore da Euroroma. Eu gosto muito desse fio porque ele é ecológico, ele é fosco, não tem brilho e também é mais barato. Depois dos 6 pontos, você pode fechar o anel. E vamos trabalhar com aumento. Aumento são 2 pontos baixos juntos, dentro do mesmo ponto de carreira de base. Fazer o aumento nos 6 pontos que temos e ao finalizar a carreira vamos ter 12 pontos. E fica assim. Eu vou usar o fio inicial para marcar. E agora vamos fazer carreiras retas. Vão ser carreiras com 12 pontos. Vamos fazer um total de 8 carreiras. Depois disso, você corta o fio e você faz outra igual, mas não corta na segunda, você mantém na agulha. Fica dessa forma. Você mantém a agulha para poder fazer a conexão de uma perna a outra. Faz 2 correntes, que é a distância, e vamos colocar o primeiro ponto. Normalmente seria no primeiro ponto que tem disponível, esse que eu estou mostrando na tela. Mas vamos um ponto antes, não em cima nos pontos da carreira de base, embaixo, onde ele foi preso. Fazendo esse ponto a mais, você garante que não vai ficar com espaço entre as pernas, que muitas vezes fica mostrando o enchimento. Então, coloco esse ponto inicial, fica junto, para ficar até parecendo um aumento. E coloco os 12 pontos restantes. Então, essa primeira perna vai ficar com um total de 13 pontos. E fica assim. Agora vamos trabalhar em cima da corrente, são 2 correntes, então um ponto em cada uma. Depois disso, a outra perna vai fazer o mesmo processo. No último ponto feito, você vai na base dele, coloca o ponto lá e vai ficar como se fosse aumento. Depois disso, trabalha os 12 pontos restantes e quando fizer a volta, trabalha novamente em cima das correntes, sendo uma para cada. Essa carreira, ela vai nos dar um total de 30 pontos. E fica assim. Bom, vamos iniciar então nossa próxima carreira. Essa carreira vai ter um pouco de aumento localizado na parte de trás. Isso vai fazer uma curva para a bundinha dele. Isso é importante para a estrutura do corpo, porque senão fica muito chato e o personagem perde até um pouco o equilíbrio. Eu puxei esse fio só para poder marcar a carreira para mim. E vamos iniciar então assim. Vai ser 6 pontos altos, pontos baixos, normais, você caminha. Depois, vamos começar a sequência de aumento, que vai ser 2 pontos mais aumento. Vai repetir só 5 vezes isso. E depois a gente finaliza a carreira fazendo 9 pontos direto. Fazendo isso, vamos ter uma carreira com 35 pontos.
Ó, como já vai criando a curva já. E fica assim. Bom, agora vamos trabalhar carreiras retas com os 35 pontos. Vão ser 4 carreiras retas. Depois disso, a gente vai voltar para fechar essa curva. Ficou assim. Agora vamos fazer novamente uma sequência, dessa vez com diminuição. 6 pontos baixos direto, depois vai ser 2 pontos mais diminuição. Repete 5 vezes, depois 9 pontos. Isso fechou a carreira e voltamos a ter 30 pontos. Olha como ficou a curva depois de fechar ela. E fica assim. Vamos trabalhar agora uma carreira reta, depois uma carreira com 22 pontos, em azul, que nem eu mostrei, a gente vai para acabar nessa lateral. Fazemos isso para fazer a troca de cor. Eu faço a troca de cor comum, deixo um ponto baixo aberto, venho com outra cor e fecho ele. Assim tem uma troca sem ficar uma cor invadindo o outro ponto. Ó, eu faço essa troca na lateral para ficar mais escondidinho. Mas se você quiser nivelar ela, fica à vontade. Bom, esses 8 pontos que faltam para fechar a carreira, eles devem ser feitos na alça de trás, até por isso que eu tive que desmanchar. Ó, vamos trabalhar esses 8 pontos que faltam na alça de trás e vamos vir depois com 3 carreiras retas em verde. Só que essa primeira carreira reta, os primeiros 22 pontos devem ser feitos na alça de trás. Isso para a gente ter esse contorno que fica da alça da frente fazendo um acabamento. Também porque a gente vai usar ele para poder costurar a parte da frente do macacão. Mas então é isso. 3 carreiras, depois desses 8 pontos, conta 3 carreiras. Ó a linha como é que fica. Ela não vai ficar totalmente igualadas, mas o bracinho dá aquela escondida. Bom, ficou assim. Vamos começar a fazer carreira com diminuição para a gente afunilar o corpo. Bom, primeira carreira vai ser 8 pontos mais diminuição. Repetir isso 3 vezes. Fazendo isso, ao final da carreira, vamos ter 27 pontos. Bom, fica assim. Dá uma fechadinha. Agora vai ser uma carreira reta com os 27 pontos. Agora a última carreira do corpo, que vai ser diminuição, vai ser 7 pontos mais diminuição. Alguns pontinhos antes de chegar no final da carreira, na lateral, mais ou menos onde a gente fez a troca de cor, eu vou trocar de cor novamente. Eu prefiro deixar a troca sempre na lateral, que fica mais escondidinho. Ó, tô mostrando. É mais ou menos naquela altura da troca. Não tem uma quantidade certa de cor, você pode trocar antes, depois. Só recomendo trocar na lateral, porque fica mais escondidinho. Eu fiz mais ou menos 7 pontos mais diminuição, repeti 2 vezes. Aí depois eu fiz 2 pontos, fiz a troca. Aí eu continuei com uns 5 pontos e fiz a diminuição. Pode ser mais ou menos isso, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Já pode cortar o fio da cor. E vamos permanecer com o tom de pele. Eu não mostrei quando eu fiz a troca do azul pro verde, mas eu gosto de dar esse nó por dentro. Garante um pouquinho mais de segurança, né? Bom, a partir de agora vamos começar a fazer a cabeça do nosso personagem.
Próxima carreira vai ser 2 pontos mais aumentos, mas vamos trabalhar a alça da frente apenas. Trabalhando na alça da frente, a gente consegue que essa carreira com aumento ganhe mais abertura. Trabalhando com os 2 fios, a gente fecha essa abertura um pouco. Ó, ficou assim, ó como já abre um pouco mais. Mesmo sendo pontos múltiplos de 8 que garante uma boa abertura, ela perderia trabalhando com os 2 pontos. Mas a partir de agora a gente volta a trabalhar com os 2 fios. Vai ser 3 pontos mais aumento. Vai ter um total de 40 pontos ao final dessa carreira. Bom, próxima carreira, 4 pontos mais aumento, repetindo 8 vezes, ficando com 48 pontos. E agora a última carreira de aumento, 5 pontos mais aumento, ficando com 56 pontos. Essa é a abertura da cabeça. Eu gosto de fazer a cabeça bem maior ao corpo, para seguir esse padrão, acho que chama Chibi, né? Mais ou menos aqueles bonecos Funkos, né? Que tem esse tipo de boneco que é muito famoso. Inclusive, esse formato que eu tô fazendo Pocket, eu tenho outra versão do Mario, eu quis trazer pra cá porque é uma versão de amigurumi que é muito bem aceita e vendida. Acho que é uma receita interessante para trazer para vocês. Agora vai ser carreira reta, vamos fazer um total de 15 carreiras e volto para mostrar como é que eu faço com os olhos. Bom, gente, ficou assim depois das 15 carreiras. Eu deixei aqui só marcadinho, só com um ponto, só para não me perder. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço com os olhos. Bom, primeiro eu uso esse tecido. O tecido que eu uso é uma folha de lenço umedecido, que eu sequei, lavei, sequei tudo bonitinho e pintei de branco. Eu gosto da estrutura e o fato dela não desfiar, mas você pode usar feltro. Feltro eu acho um pouco grosso, mas dá para trabalhar. Bom, eu faço várias tirinhas de retângulo, eu sempre guardo em formato de retângulo, depois eu só divido assim. Eu faço essa dobra só para eu conseguir fazer um cortezinho bem no meio, como eu tô mostrando para vocês. Nesse cortezinho é onde eu vou colocar os olhos. Fica essa abertura e coloca os olhos. Ó, fica assim. E agora eu vou cortar o excesso desse tecido e fazer o formato de olho que eu gosto de trabalhar. Você pode fazer vários formatos. Bom, essa parte do vídeo eu deixei mais acelerada, que essa parte é um pouco intuitiva. Vai depender tanto do formato de olho que você quer fazer, ou se você vai querer seguir exatamente esse formato que eu tô fazendo, fica mais fácil de entender. No lado do olho, eu corto bem rente, seguindo o formato do olho. No restante, eu faço essa inclinação, mas deixando uma linha reta em cima. Eu faço um olho, que nem eu mostrei pra vocês, e faço outro. E vou olhando um olho e outro, pra eu me basear e deixar os dois o mais parecido possíveis. Mas eu não posso esquecer que eu tenho que espelhar. Se eu fiz essa lateral para um lado do olho, o outro tem que ficar para o outro lado. Ó, dessa forma. E você vai olhando um olho e outro e vai fazendo para eles ficarem o mais parecidos possíveis. Bom, ficou assim, então. Agora eu vou colocar o olho no Luigi. Contando a partir das carreiras retas, no Mario eu coloquei entre a 9 e a 10. Mas eu senti que precisava ficar um pouquinho abaixo, porque a sobrancelha ficou escondida demais. Então eu escolhi colocar entre a carreira 8 e 9. A posição dos olhos você vai medindo de acordo com o corpo, vai sempre olhando em vários ângulos para você colocar exatamente no ponto certo. Eu não vou contar a quantidade de pontos,
porque isso também depende se você usa ponto baixo X ou V, que é tipos diferentes de ponto baixo, que vai dar uma angulatura diferente. Depende também da tensão do ponto, isso realmente você tem que fazer a olho. Eu inicio o buraquinho com uma agulha menor e vou aumentando, já que esse olho é um pouquinho mais grosso. Ó, e fica assim. Meus dedos são pequenos, mas deu mais ou menos um dedo e meio de distância de um olho a outro. Contando em pontos, são 5 ou 6. Não parece a mesma distância, olhando de um boneco a outro. Mas depois eu faço uma ajustada que fica exatamente igual. Ajustado, digo, uma modelagem no rosto, porque a distância está a mesma. Antes de eu colocar a trava de segurança, eu vou dar uma coladinha desse tecido no olho, porque depois de colocar a trava eu perco o acesso. É só para esse tecido não se mover, porque eu coloquei ele na posição que eu quero e eu quero que ele permaneça. Com a ajuda de uma agulha, um alfinete, eu pego só um pouquinho de cola, porque eu não quero que essa cola passe para o tecido que pode acabar manchando ele. Eu uso cola de silicone frio, aí você adapta a cola de artesanato, cola de contato. O importante é essa cola não passar para fora do tecido, que como eu pelo menos pinto o tecido depois, isso danificaria. Essa cola de silicone frio seca muito rápido, então eu já vou continuando o trabalho. É só colocar a trava de segurança. Eu uso geralmente a tampa de uma caneta que tem uma abertura maior e eu consigo colocar a trava. Bom, já coloquei e agora vamos continuar o trabalho em crochê. Vamos iniciar o fechamento. Essa primeira carreira de fechamento vai ser 5 pontos mais diminuição. Repetir isso 8 vezes, ficando com um total de 48 pontos. Fica assim. A gente trabalhou a primeira diminuição com pontos múltiplos de 8. Vamos trocar para pontos múltiplos de 6 para fazer um fechamento da cabeça um pouco mais arredondado e menos plano. Bom, então nessa carreira vai ser 6 pontos mais diminuição, ficando com um total de 42 pontos. Ó, ficou assim. Agora vai ser 5 pontos mais diminuição. Repetir isso por 6 vezes, ficando com um total de 36 pontos. Bom, próxima carreira. 4 pontos mais diminuição, repetir 6 vezes, ficando com um total de 30 pontos. Próxima carreira, 3 pontos mais diminuição, repetir 6 vezes, ficando com um total de 24 pontos. Eu já coloquei enchimento no corpinho, que depois a gente perde um pouco o acesso. Nessa carreira vai ser 2 pontos mais a diminuição, repetido por 6 vezes, ficando com um total de 18 pontos. E eu vou colocar enchimento também na cabeça a partir dessa carreira, que depois vai fechando mais e fica difícil de pegar. Os olhos, quando você colocar o enchimento, vai dar uma saltada. Depois a gente vai dar uma modelada para ele voltar para o lugar mais fundinho, que dá uma cara mais de bebezinho para eles. Bom, a próxima carreira vai ser 1 ponto mais diminuição, ficando com um total de 12 pontos, e depois diminuição direta. Essa parte é um pouco difícil de filmar e fazer, porque eu tenho que colocar no ângulo certo, empurrar o enchimento para dentro para não pegar na fibra, né, na hora que vai fazer os pontos. Então, eu não filmei toda essa etapa para vocês. Bom, ficou assim. Eu deixei o fio bem longo. E vamos dar aquele acabamento. Vai pegar a alça de fora de todos os pontos que tem e puxar para essa abertura fechar.
dessa forma. Fica assim. Eu dou só um nozinho, bem simples, porque eu vou usar esse fio para fazer a modelagem que eu falei para vocês. Bom, ficou com um biquinho no meu caso, algumas vezes isso acontece, mas no caso deles, como vai vir um chapéu por cima, não tem problema porque vai desaparecer isso aí. Bom, esse fio eu vou jogar na divisa do pescoço, na altura dos olhos. Vocês vão ver onde eu vou colocar. Eu sempre faço isso em todos os meus amigurumis, pra mim dá toda a diferença neles. Ó, saindo com o fio na divisa do pescoço, mas ainda no tom de pele, pra não ficar marcado, você coloca um nozinho. É só pra quando a gente fizer a modelagem, não mexer em nada lá no topo da cabeça. Depois desse nó, você joga a agulha bem do lado do olho. De preferência até um pouquinho embaixo dele. Porque aí essa parte fica bem escondida. Você vai jogar esse fio pra trás do olho e do tecido, pra você não modificar onde ele está. E pega na outra lateral. Jogando de volta para aquele onde você fez o nozinho. Depois disso, você dá uma beliscada no amigurumi, né? Puxa o fio. Isso vai criar uma bochechinha e dar profundidade aos olhos. E para garantir que fique bem certinho, você coloca mais um nó. Não coloca um nó em cima do outro, porque senão vai ficar marcado. A gente quer que essa parte fique bem escondida. E você coloca ou em outro ponto, em outra linha, ou em outra direção. E sempre aperte um pouco mais do que você quer. Porque quando você fizer o nozinho, vai ceder. Olha como dá a diferença de um olho para o outro. Eu vou repetir esse processo no outro olho. E fica assim. Tá um pouquinho diferente porque eu vou depois ajeitar o enchimento. E fica bem certinho. Bom, essa parte do tecido, depois de fazer essa manipulação, já pode colar no rostinho. É bem pouca cola, por isso até mesmo eu abri o tubinho para pegar só aquela pouquinho que fica na borda da embalagem. Dessa vez eu tô usando uma agulha, a mesma agulha que eu usei para fazer a costura, para mostrar para vocês que pode ser agulha, pode ser alfinete, qualquer coisa, pode ser até agulha de crochê, pra gente ter o controle de ser só um pouquinho de cola e essa cola não passar nem pro tecido e nem pro crochê, porque essa cola fica aparente. Bom, gente, então depois de colar, eu vou encerrar o vídeo por aqui. A receita do Mário eu vou deixar ela em algumas partes. A primeira vai ser essa da estrutura mesmo, e eu vou seguir postando os outros. Depois de postar, eu vou sempre adicionar o link aqui no box de informação. Então, se já tiver liberado as outras partes, vocês podem se guiar pelos links aqui. Se gostaram do vídeo da receita, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, compartilhem meu vídeo, indiquem. Me ajuda muito com o meu trabalho aqui no YouTube. E se quiser também, eu tenho minhas redes sociais, principal é Instagram e TikTok. Então é isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau!